Em outubro de 2012, um navio de pesquisa navegava pelo Mar de Coral, entre a Austrália e a Nova Caledônia. Nos mapas havia uma ilha no caminho. Ela aparecia no Google Earth, em Atlas e até em bancos de dados usados por cientistas. O nome dela era Sandy Island. O mapa dizia que a Terra estava logo à frente. Mas quando o navio passou cerca de 5 quilômetros ao sul da ilha marcada, sobre a área relevante, não encontrou praia, árvores ou pedras. Não havia ilha. Havia apenas oceano e mais de 1.000 metros de água abaixo do navio. Sandy Island não era representada como uma pedra perdida no meio do mar. Em alguns mapas, ela media cerca de 25 quilômetros por 5 quilômetros. Era grande o bastante para ser vista com facilidade. Grande o bastante para aparecer como uma mancha escura nas imagens do Google Earth. E grande o bastante para levantar uma pergunta simples. Como uma ilha desse tamanho poderia desaparecer sem deixar nenhum vestígio? Só que havia outra possibilidade. Talvez Sandy Island nunca tivesse existido. O navio que chegou até lá era o Southern Surveyor, uma embarcação australiana equipada para pesquisas científicas. A equipe, que incluía a geóloga Maria Seton, da Universidade de Sydney, não estava procurando ilhas fantasmas. A missão era estudar a formação do fundo do Mar de Coral. Eles coletavam informações sobre placas tectônicas, profundidade e estruturas geológicas escondidas sob a água, até que perceberam uma contradição nos mapas. Alguns mostravam uma ilha, outros indicavam o oceano profundo exatamente no mesmo lugar. As cartas de navegação usadas pelo navio não mostravam terra naquela região. Os equipamentos também indicavam que o fundo do mar estava a mais de 1.000 metros de profundidade. Mesmo assim, Sandy Island continuava aparecendo em mapas digitais e em bases científicas. A equipe decidiu atravessar a área marcada. Se houvesse uma ilha, eles a encontrariam. Se houvesse um recife ou uma formação submersa, o sonar detectaria. Mas a profundidade não diminuiu. O fundo do oceano continuou a mais de 1.300 metros abaixo deles. Não havia qualquer sinal de terra. Normalmente, exploradores entram para a história quando descobrem uma ilha. A equipe do Southern Surveyor fez o contrário. Eles provaram que uma ilha registrada em mapas do mundo inteiro não estava ali. Maria Seton descreveu o episódio usando uma palavra estranha, mas perfeita. Eles haviam desdescoberto Sandy Island. Mas o navio não tinha feito a ilha desaparecer. Ele apenas confirmou um erro que vinha viajando entre mapas havia mais de um século. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar ao ano de 1876. Naquele ano, um navio baleeiro chamado Velocity atravessou a região. Seu comandante relatou ter visto fortes ondas quebrando e algumas ilhas arenosas. O registro foi tratado como um possível perigo para outras embarcações. Naquele período, os mapas eram construídos com relatos de navegadores. Não havia satélites, GPS ou imagens detalhadas do oceano. Se um capitão experiente dizia ter visto terra, os cartógrafos preferiam registrar o local. Era mais seguro marcar uma ilha duvidosa do que deixar um possível obstáculo fora do mapa. O relato do Velocity foi reproduzido em diretórios marítimos e depois em cartas náuticas. No início do século XX, Sandy Island já aparecia em mapas britânicos. A partir dali, um cartógrafo começou a copiar o trabalho do outro. Cada novo mapa parecia confirmar o anterior. Com o passar do tempo, a origem da informação deixou de importar. Poucas pessoas perguntavam quem realmente tinha visto aquela ilha. Ela estava no mapa. E para quase todo mundo, isso era suficiente. O mais curioso é que Sandy Island já tinha sido investigada antes de 2012. Outras embarcações passaram pela região e não encontraram nada. Algumas cartas começaram a colocar ao lado do nome da ilha uma pequena indicação: existência duvidosa. Depois de uma operação de reconhecimento, o Serviço Hidrográfico francês retirou Sandy Island de suas cartas oficiais em 1974. O Serviço Hidrográfico australiano a removeu em 1985. Para a navegação profissional, o problema parecia resolvido. Mas a ilha estava prestes a ganhar uma nova vida. Dessa vez, no mundo digital. Quando mapas de papel começaram a ser transformados em bancos de dados, muitas linhas costeiras foram copiadas para sistemas digitais. Entre essas bases, estava a World Vector Shoreline, criada a partir de diferentes cartas e registros existentes. Sandy Island entrou nessa compilação como se fosse uma parte real da costa mundial. E essa base passou a alimentar outros sistemas. A ilha foi copiada para mapas científicos,
programas de geologia e representações digitais do planeta. Um erro do século XIX havia sobrevivido à chegada dos computadores. Ele apenas tinha mudado de formato. A partir daí aconteceu algo ainda mais estranho. Alguns sistemas que analisavam informações de satélite usavam esses mapas para separar terra e água. Como a base dizia que havia uma ilha naquele ponto, o sistema tratava a região como terra antes mesmo de analisar os dados. Isso criava uma área sem informações do oceano. Vista na tela, essa ausência parecia confirmar que havia alguma coisa ali. Mas não eram várias fontes independentes encontrando a mesma ilha. Era o mesmo erro sendo repetido por sistemas diferentes. Um mapa confirmava o outro, porque todos haviam herdado a mesma informação. Ainda não existe uma resposta definitiva para o que os tripulantes do Velocity observaram. Uma das hipóteses envolve grandes blocos de pedra pómez. Essa rocha vulcânica é cheia de pequenas bolsas de ar e pode flutuar. Depois de erupções submarinas, enormes quantidades de pedra pómez podem formar verdadeiras manchas sobre o oceano. Vistas de longe, em condições ruins de navegação, essas formações poderiam parecer bancos de areia ou pequenos pedaços de terra. É uma explicação possível. Mas não há como provar que foi exatamente isso que aconteceu em 1876. Depois que o Southern Surveyor atravessou a área de Sandy Island, a história ganhou repercussão mundial. Em novembro de 2012. O Google removeu a ilha de seus mapas. A National Geographic também anunciou a correção. Em 2013, Maria Seaton e outros pesquisadores publicaram um artigo científico com um título que parecia um obituário. Sandy Island, 1876-2012. Depois de mais de um século aparecendo em diferentes mapas, a ilha foi oficialmente declarada inexistente. Ela não afundou. Não foi destruída por uma tempestade. Foi apenas apagada. É fácil contar essa história como uma falha do Google Earth. Mas o Google foi apenas uma das últimas partes de uma cadeia muito mais antiga. Tudo começou com uma observação incerta. Depois veio a cópia para cartas náuticas. Em seguida, a digitalização dessas cartas. Então surgiram bancos de dados que compartilharam a mesma informação. Por fim, milhões de pessoas passaram a enxergar aquela ilha em uma tela. Cada etapa aumentou a autoridade do erro. Quanto mais vezes Sandy Island aparecia, mais verdadeira ela parecia. Sandy Island nunca foi um mistério sobrenatural. Foi algo mais comum e talvez mais inquietante. Uma informação entrou cedo demais numa cadeia de confiança. Depois foi repetida tantas vezes que deixou de parecer uma hipótese. Virou realidade. Até que um navio atravessou a área marcada e fez a pergunta que ninguém fazia havia tempo demais. A ilha está realmente aqui? O mapa não é apenas um desenho, ele também é uma memória. E como qualquer memória pode guardar coisas que nunca existiram. Durante mais de 100 anos, pessoas poderiam apontar para aquele ponto do Pacífico e chamar aquilo de ilha. Mas o mar sempre soube a verdade. No mapa restrito, a pergunta não é apenas o que aparece no mapa, é o que o mapa insiste em mostrar, mesmo quando o mundo real já disse que não. Se essa história fez você olhar para os mapas de outro jeito, inscreva-se, porque aqui a gente revela o que ficou fora do mapa.